Amigos, estamos aqui com Mário Henrique Catto, médico, especialista em geriatria, que começou como médico sanitarista, mas o assunto inicial é como surgiu Mário Henrique Catto para a medicina. Primeiro, muito prazer estar aqui contigo, né? Essa conversa eu acho que é muito legal, né? Como começa Mário Henrique Catto para a medicina? Olha, eu acho que primeiro começa muito pela necessidade que a gente encontra de família para atendimento em saúde, né? E a medicina sempre foi um lado difícil de se encontrar para as pessoas, né? Então, quando passa por questões familiares, de morte de pai, de avô, de avó, de tios, né? Eu acho que a medicina acaba me tocando sem eu perceber o quanto que ela já se aproximava de mim. Então, buscar a medicina é um ato já de tentar cuidar dos meus próximos. Então, acho que a medicina entra muito nisso, né? No cuidado que eu, em alguns momentos da vida, presenciei, necessitei e acabei não tendo. Então, talvez seja a medicina entrando ali. E aí eu lembro, segundo ano de segundo grau, ainda sem saber ao certo o que eu queria fazer, eu decido fazer medicina. Muito nessa questão do cuidado às pessoas, né? Perfeito. E inerente à sua vontade, esse dom, essa vontade de exercer a medicina também fluiu em você, cuidar da parte social, da parte política até, de batalhar pelas questões dos estudantes, enfim, de uma série de questões que te envolvem até hoje. Acho que a questão social vem muito antes até da medicina. Ela vem desde da minha formação de família, sempre com um olhar muito atento às questões sociais, né? Meu pai era um lutador e um defensor muito grande dos trabalhadores, era um advogado trabalhista, um grande incentivador e quem incentivou muito os sindicatos de todo o oeste do Paraná. Então, ali a gente já tinha um olhar social. Nas lutas dos movimentos populares, na luta dos atingidos por barragens, na época de Itaipu. Então, lá eu tenho um contato com a luta social. No ensino fundamental, lá na minha 7ª, 8ª série, eu tenho contato com uma grande professora, e é uma professora que faz despertar ainda mais essa visão do social. E a partir dali, de um movimento que eles têm por melhoras de condições de trabalho, pelas condições do ensino lá no estado do Paraná, eles têm uma greve muito duramente reprimida pelo governador do Paraná na época. O movimento grevista ele é agredido pela cavalaria, os cavalos para cima mesmo dos professores. E quando ela volta do momento de greve, depois a gente fica quase 2 meses parados, né? E ela conta os horrores dessa repressão do governador do Paraná aos professores, aquilo me acende toda essa questão social. E lá eu inicio atuando dentro do movimento estudantil nos secundaristas, né? Então, quando eu ingresso no primeiro ano do segundo grau, no Colégio Estadual do Paraná, lá eu já vou fazer parte do Grêmio Estudantil. E aquele Grêmio Estudantil me faz ter contato com a UMESC, a União Metropolitana dos Estudantes de Curitiba, e ter todo o contato com o movimento nacional, que era o movimento da UBS, né? Da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Então, ali começa meu início realmente como atuação. Só que nesse mesmo ano que a gente tem do Grêmio e do movimento estudantil, ele também é o grande ano da redemocratização do Brasil. Foram as primeiras eleições a presidente depois da ditadura. E aquela efervescência que tinha naquelas eleições e no movimento estudantil me faz com que eu nunca mais abandone a luta social, né? Então, a visão social ela vem antes até da medicina. E eu vou te dizer que eu não consigo hoje entender um médico que atue de uma forma humana, que atue de uma forma humanista, que acolha bem seus pacientes sem uma visão social. Que a gente não consegue descolar o biológico do social. Os determinantes sociais na saúde,
eles são muito maiores do que o biológico. Então, não tem como a gente fazer hoje uma boa medicina sem pensar nas questões sociais da nossa comunidade, do nosso estado, do nosso país. Então, por isso que me orgulho muito de, além de ser médico, ser um grande ativista social. O destino queria que Mário Henrique Cato, o Dr. Cato, viesse a Blumenau, viesse morar em Blumenau. Isso não aconteceu quando estava iria cursar a medicina, por questões de valores, não é isso? Porque o ensino pago não lhe dava condições. Porém, após formar-se em Pelotas, esse é um assunto que eu gostaria que você abordasse com mais propriedade, você retornou a Blumenau. Eu vou responder isso em duas partes, né? Primeiro, eu em Blumenau, eu me inscrevi no vestibular, antes então de ser médico. Terminado o meu segundo grau, fui fazer vestibular, e um dos locais que eu fiz me matriculei para o vestibular foi a FURB aqui. Mas eu tinha muito claro que eu só tinha condições de fazer a faculdade se ela fosse pública, porque eu não tinha condições. Minha mãe ficou viúva muito cedo, eu perdi meu pai aos 10 anos de idade, então a gente não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade privada. E quando eu fiz a inscrição aqui, qual informação eu tinha? Eu tinha que a FURB era pública. E ela, de fato, é pública, né? Mas é uma universidade pública, mas ela é paga. Então, tinha mensalidade, eu não sabia. Então, eu me inscrevi aqui. Era para eu sair do vestibular de Pelotas, pegar um ônibus a Blumenau, porque alguns dias depois, entre um vestibular e o outro, começaria o vestibular aqui de Blumenau. E eu, no meio do caminho, eu descubro que a FURB aqui era paga. E aí eu saio de Pelotas direto a Curitiba, porque eu não teria condições de vir a Blumenau, mesmo que passasse. Um colega veio, ele fez o vestibular aqui, ele queria que eu viesse também, e falou, depois que você passar, você pensa se você consegue ou não. Mas eu sabia das condições da minha mãe e que não teria como pagar essa mensalidade. Então, nesse momento, eu desisti de Blumenau. E por tudo que aconteceu, garanti a vaga na Federal de Pelotas. Isso para mim foi muito importante, né? Então esse é um pequeno trecho aí sobre Blumenau. Com relação a Pelotas, eu vou para Pelotas, até engraçado, né? Eu vou para Pelotas sem saber ao certo onde Pelotas era. Eu escolhi Pelotas nem tanto pela cidade, nem tanto por nada. Eu escolhi Pelotas porque era das universidades que tinham na época, a única que tinha uma prova discursiva no vestibular. Uma prova, então, toda discursiva, toda escrita. Porque eu odiava aquela provinha de A, B, C, D, E e eu realmente não ia bem, né? Então eu escolho o vestibular lá por ser uma prova discursiva. Dava mais trabalho, é mais difícil de fazer a prova, mas para mim era muito mais adequado pelos meus conhecimentos. Vou para lá, faço o vestibular, e indo para fazer o vestibular sem conhecer Pelotas, eu achava que era muito mais perto de Pelotas, de Curitiba. E a distância eram 16 horas de viagem, né, de ônibus, né? Lógico que o ônibus ia parando em tantos lugares e acaba indo para lá. Em Pelotas, sou surpreendido com uma universidade com uma visão social sobre saúde muito grande. E aí, fazendo um pequeno parênteses, Castelli, um dos grandes professores, fundadores e foi diretor da faculdade há muito tempo, professor Amilcar Gigante. Amilcar Gigante era um médico, professor da Universidade Federal do Paraná, e ele, na ditadura, ele é perseguido. E ele faz um autoexílio, ele se exonera, ele abandona o posto na Federal do Paraná e vai para Pelotas. E em Pelotas estava se criando então uma nova faculdade, que no início era uma faculdade privada e que só depois ela é federalizada. Só que quando ela era federalizada, o professor Amilcar já estava lá. E ele tinha uma capacidade de reconhecer das necessidades sociais enorme, ímpar, para falar a verdade, e ele molda toda uma visão que ele tinha sobre
necessidade social e saúde para toda a faculdade. Então a gente tinha uma faculdade que, naquela época, lá em Pelotas, uma cidade de 350 mil habitantes, a faculdade atendia 80% dos atendimentos de especialidades no SUS era feito pela faculdade. O ambulatório de pediatria da cidade, a referência era a faculdade. O ambulatório de gineco, a referência era a universidade. O ambulatório de clínica, de cirurgia, tudo era a universidade. E é lógico que com essa visão social moldou a formação de milhares de médicos, inclusive a minha. Então, deixo aí uma homenagem ao professor Amilcar, né, que foi o nosso grande professor lá na universidade. Perfeito. Em 2008, você retorna definitivamente para Blumenau como médico e se depara com um dos maiores desastres da cidade, do Vale, e aí começa as lutas e conquistas do Dr. Mário Cato. Gostaria que você enumerasse, a começar das batalhas, pode ser batalhas, como posso mencionar melhor, as lutas pela categoria, não só pela sua categoria de médicos, mas de todo um funcionalismo público de Blumenau. Para falar a verdade, fazer um ajuste, né? Eu chego em 2008 aqui na cidade e já tinha feito concurso na prefeitura de Blumenau, mas não tinha sido chamado. Então, tinha feito concurso também em Indaial, vou primeiro trabalhar como médico geriatra em Indaial, trabalho lá por uns 2 anos, e em 2010, no final do concurso vigente, eles me chamam para eu assumir o cargo. Então, assumo o cargo em 2010 na prefeitura aqui em Blumenau, e aí que eu vou assumir o cargo lá na Policlínica Lindolfo Bell, onde então tinha um ambulatório de geriatria. Mas nesses 2 anos que eu tive aqui, eu fui trabalhar em diversos locais, né? Então, trabalhei como médico em diversos pronto-atendimentos, fui médico do SAMU, fui médico plantonista em Servimed, Interblue, né? Fiz parte do corpo clínico do Santa Catarina, acabei trabalhando em muitos lugares, inclusive no consultório. Então, esses 2 primeiros anos, antes de entrar na prefeitura de Blumenau, foi um período de também, como sempre, fazer 1001 coisas, né, dentro da medicina. E nesse meio tempo eu também estava junto lá da prefeitura de Indaial. Quando eu estou dentro da prefeitura, e eu lembro como se fosse hoje, né? Bate na porta do consultório lá na Policlínica, a coordenadora das políticas de saúde do idoso. E ela me apresentou para convidar para um projeto, porque a Secretaria de Saúde queria fazer um centro de geriatria, né? Eu pego o projeto, olho o projeto era simples e simplório, porque ele queria fazer várias especialidades que lidam com a geriatria, endócrino, ortopedia, cardiologia, várias especialidades, que fosse colocado dentro do Pró-Família para gerar consultas. Eu peço a reunião com o secretário municipal de saúde e lá a gente muda o projeto para construir o Centro de Saúde do Idoso. Então esse é um projeto diferente e a partir dali a construção que eu tenho dentro da prefeitura, né? Que aí para mim eu tenho como o início a marca de estar dentro da prefeitura, para mim, não é bem a policlínica, é a construção do Centro de Saúde do Idoso. Esse assunto, inclusive, nós vamos abordar com um pouco mais de propriedade, porque em 2010, antes de você colocar em funcionamento o Centro de Atenção ao Idoso, você começou a participar do Conselho Municipal de Saúde. Não é isso? Sim. É que não é nem que eu começo a participar. Eu recomeço. Voltando a Pelotas, né? Em 97, lá nos meus 2º ou 3º ano da graduação,
eu comecei a participar do Conselho Municipal de Saúde de Pelotas, porque lá se dá a construção da saúde pública, nos conselhos de saúde. O SUS ele é criado com essa ampla participação popular, onde a gente vai entender as necessidades das pessoas e a gente vai construir as políticas públicas. Foi assim na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 88, que cria bases para a construção do SUS. Quando tem a Constituinte, a gente traz dessa conferência as bases para o SUS. Então, a conferência e os conselhos municipais, estaduais e nacionais, eles são que é de mais primoroso dentro da construção do SUS. Então, eu venho de 97 para cá atuando, tenho uma pequena pausa no momento lá final da faculdade e recém-formado, e quando eu chego em Blumenau, uma das primeiras coisas que eu faço na cidade é buscar atuação dentro do conselho. Então, a partir de 2010, eu já entro como conselheiro de saúde. Não tinha ainda uma atuação muito forte dentro do sindicato, dentro do momento dos servidores, mas já estava atuando dentro do momento da saúde, porque era realmente aonde eu acredito que o SUS ele ganha potência e se constrói, né, dentro dos conselhos. Então, desde lá até 2022, eu atuei dentro dos conselhos. Então, foram 12 anos dentro dos conselhos como membro oficial, como conselheiro eleito, mas alguns anos meramente como ouvinte, né? E você também participa do Conselho Federal de Saúde, não é isso? Não. Eu participei de várias conferências, né? Porque a cada de período em período a gente constrói as conferências municipais. Das conferências municipais a gente vai para as conferências estaduais e que vai para a conferência nacional. Tudo isso para construir os planos de governo do município, do estado e da União, do federal, né? Então, eu já participei em diversas conferências municipais, já participei de muitas conferências estaduais e participei já de várias conferências nacionais, né? Sempre isso é um caminho difícil para chegar até a nacional, porque é por eleição, é por reconhecer o trabalho dentro das conferências, que eu já tive em várias conferências nacionais. E nessas conferências nacionais, elas são muito ricas, porque você tem contato com o Brasil todo, usuários do Brasil todo, profissionais de saúde do Brasil todo, gestores de todo o Brasil, e isso traz um aprendizado inigualável, coisas que muitas faculdades não conseguem replicar o que a gente aprende lá. Conselho Municipal de Saúde. E ele tem poder, e principalmente onde eu quero chegar, o executivo, o prefeito, leva em consideração o que dentro do conselho é colocado como sugestão e pautas? Por lei, sim. Tá? Por lei, sim. O Conselho de Saúde ele é deliberativo. Tá? Então, quem tem que definir quais são as diretrizes, os rumos que o município dá à saúde é o Conselho Municipal de Saúde. Mas o prefeito leva isso a ferro e fogo, ou seja, coloca tira do papel e transforma isso em realidade? Não, ele não faz isso por uma grande questão. Ele aparelhou os conselhos, né? Então, o conselho hoje ele está amordaçado, ele está amarrado e ele hoje faz o que a prefeitura, o que a Secretaria de Saúde quer. Porque uma das grandes brigas que eu tive lá, em todo momento da minha atuação dentro do conselho, foi porque que o Conselho Municipal fosse independente da gestão. A gente não é um braço, a gente não é um apêndice, a gente não é só um anexo da Secretaria de Saúde. Tanto que, em um momento, eu disputei a presidência daquele conselho, mas por um conselho estar todo já com as cartas marcadas e, infelizmente, muitas pessoas dos conselheiros, eles têm suas benesses pessoais
ou de interesses pessoais, eles votam como o prefeito quer. Então, hoje em 2019, eu sou o presidente da 9ª Conferência Municipal de Saúde. Foi uma das conferências mais importantes em termos de conteúdo. A gente teve mais de 40 relatores e as pessoas que mais conheciam saúde pública na cidade, a gente conseguiu reunir num grupo de 40 pessoas. E esse grupo definiu propostas tão robustas que já estava pronta a política de saúde do município. Era para implementar, para seguir. E eles pegam todo esse relatório, todo esse projeto e jogam no lixo. Eles não seguem o que é. E qual é o poder que o conselho deveria ter? Ao ser apresentados os relatórios de gestão do que a Secretaria de Saúde, o que a Prefeitura produz, esse conselho pode negar, aprovar ou não. Se ele não aprova, se ele diz que essa gestão não produziu saúde como deveria, a gente pode negar, reprovar esse relatório. Se eles apresentam também um relatório financeiro, como que eles gastaram esse dinheiro, se esse dinheiro foi gasto adequadamente ou não, se foi investido onde deveria ser investido. E foi? E a gente pode também aprovar ou não. Esse conselho tem o poder de, ao negar ou o relatório de gestão, ou o relatório financeiro, ou os dois, bloquear todas as verbas federais e estaduais para o município. Até que o município se adeque, até que o município siga o que a população gostaria. Por isso que, com esse poder enorme que o conselho tem, eles nunca deixariam alguém independente ou alguém que entende esse poder para presidir um conselho. Porque enquanto a gente não se dá conta desse poder que a gente tem, a prefeitura faz e desfaz com a saúde da população. Então é inadmissível que o conselho hoje é um conselho omisso, porque ele não verifica a qualidade dos serviços, ele não verifica a disponibilidade de serviços, né? Porque qualidade é uma coisa e ter acesso é outra. Se falta médico, a gente deveria estar berrando aos 4 ventos e exigindo da prefeitura mais médicos, mais enfermeiros, mais assistente social, mais fisioterapeutas, e eles não fazem. Se falta dinheiro para comprar medicamento, o conselho deveria também exigir isso. O conselho não exige. O conselho deveria estar de olho para ver quanto tempo dura uma fila. Castelli, você sabe quanto tempo demora para uma cirurgia de ortopedia, para uma consulta de otorrino, para uma cirurgia especializada? A de ortopedia são 10 anos, Castelli. Otorrino está demorando 3 anos, uma simples consulta. É inadmissível que um conselho permita isso, mas é inadmissível que uma secretaria permita isso e ache que está tudo bem. É inadmissível um prefeito olhar esses números e achar que a saúde está boa, porque não está. Falta médico, falta exame, falta remédio, falta hospital, falta tudo nessa cidade. É aí que começa a luta de Dr. Cato nas assembleias. A partir de 2014, se não me engano, você começou esse embate com o poder executivo na melhoria da parte da saúde, não só como um todo, mas principalmente com relação aos funcionários, aos funcionários públicos, não só da saúde, mas como um todo. Até acho que a palavra começar, para mim, nunca é um começo, né? Ela é sempre uma continuidade, porque a luta na saúde pública, ela acaba sendo em paralelo com a luta com os servidores também. Quando eu chego nos momentos dos servidores, eu nunca falei que a luta é pela defesa aos servidores. Isso é um erro. A luta é por serviço público de qualidade. Serviço público de qualidade se faz com servidores, com os bons servidores. A luta pelo serviço público de qualidade é para que a gente possa ofertar para a população melhores serviços
na saúde, na educação, no transporte, qual setor seja. Então, a minha luta nunca foi pelos servidores, sempre por melhores serviços à população. Só que para ter melhores serviços, eu preciso ter um servidor muito bem tratado, valorizado, remunerado e com condições de trabalho para isso. Porque eu acho que a gente não pode confundir o que é uma coisa e o que é outra. Porque a luta pelo servidor, senão fica muito simplória. Porque não é só melhor salário, não é só melhor condição de trabalho. Porque se ele tiver melhor salário, melhor condições de trabalho e não ofertar um bom serviço à população, não basta. Então, por isso que eu falo, serviço público é a grande luta. E tem uma marca sua nisso, a partir de 2015, e uma marca efetiva e fundamental, melhor dizendo, que é no plano de cargos, carreira e salário do servidor na saúde. Aí eu gosto de dizer, Casselli, que esse plano essencial, já vou chegar ali, mas essa não é uma marca minha. É uma marca de uma luta, de um movimento dos servidores públicos de 2014, de um grande movimento que lutava por melhores condições de trabalho e salário, compostos majoritariamente da educação. A educação faz um movimento belíssimo, a gente tem grandes vitórias. Infelizmente, o sindicato conduziu mal na questão da comunicação, do diálogo com servidores. Eles saem com um sentimento de derrota, mas a gente teve tantos ganhos naquele movimento. A gente teve um ganho real de 3%, teve a reposição de toda a inflação, e a saúde sai com um compromisso, tá, do prefeito de discutir o plano de cargos e carreiras e salários da saúde, que era uma necessidade de uma lei federal. Então a gente não estava nem exigindo nada, eles não deram isso do nada. Isso é uma lei federal da Constituição do SUS, que todos os municípios têm que criar seus planos de cargo e carreira e salários da saúde. Depois dessa greve de 2014, que sai isso como lei, em 2015, 2016, a gente vai discutir então como é que vai ser feito esse plano. Se cria uma comissão, eu sou eleito pelos meus pares, né, eleito pelos servidores da saúde como um dos representantes. Não era o único, tinha outros colegas, mas eu tenho um papel sim importante nessa comissão, onde a gente vai definir como é que, principalmente nas questões salariais, a gente iria valorizar os servidores. E a gente sai de lá com alguns ganhos. E o maior deles é que as carreiras, os profissionais de saúde têm em média 20% de aumento de salário. Porque a gente tinha salários muito, mas muito baixos. Salários baixíssimos. E a gente chega com salário relativamente adequado com a realidade, mas muito aquém do que deveria ser. Só para ter uma ideia, a gente, quando se tem o estudo sobre o quanto que o valor de salário entre cidades do porte de Blumenau e cidades do porte de Blumenau pela população e riqueza, a média salarial, comparado com o plano que a gente conseguiu aprovar, ainda era maior. Então, a gente ficou com uma média abaixo de municípios como o nosso. Mas, mesmo assim, a gente teve ganhos de quase 20% para todas as carreiras. E isso, para a maioria deles, faz uma diferença enorme até hoje. E a gente ainda tem que lutar muito para melhorar ainda mais esse plano de cargos, carreiras da saúde, né? Agora, o que moveu Mário Henrique Catto, médico, para ingressar na política? E vou fazer uma pergunta, a segunda pergunta. Por que o PCdoB? Bom, primeiro que eu gosto de sempre separar, vamos alongar essa conversa aqui, né? O Dr. Mário Catto é alguém da política muito antes de ser médico. Então, a primeira atuação na política estudantil é política.
a gente define política pública lá. Na época a gente discutia política educacional. A gente discutia como que seriam os currículos. A gente tinha uma discussão já na época o quanto que, infelizmente, avaliações como se tinham na época do provão ou até dos vestibulares, o quanto que isso direcionava a formação do ensino, a grade curricular, e o quanto que isso estava rebaixando a qualidade do ensino. Então a gente tinha uma discussão muito grande sobre sociedade e sobre política estudantil. Aquilo era política. E é uma política importante de ser feita. Quando eu entro dentro do Conselho de Saúde, participo das conferências, isso é política. Quando eu entro dentro do momento estudantil universitário, dentro da luta pela reforma do ensino médico, tá? Isso era política. A gente tinha que fazer reunião com o presidente do CFM, numa época que o CFM ainda gostava de ciência, né? Porque hoje, por incrível que pareça, o CFM foi inundado por médicos que não respeitam a ciência, anti-vacina, a favor são negacionistas, né? Mas naquela época, no início dos anos 2000, final dos anos 90, a gente dialogava com o Dr. Mesquita, que era um grande médico, presidente do Conselho Federal. A gente dialogava com o Ministério da Saúde, a gente dialogava com a Associação Brasileira de Educação Médica, com a Andifes, tá? Então a gente fazia um diálogo muito, muito potente para mudar o currículo de medicina. Isso era política. Aqui, quando eu vou fazer a atuação junto aos servidores em defesa do serviço público, para que a gente pudesse ter melhores salários, melhores condições de trabalho, melhores serviços à população, isso é política. Quando a gente vai fazer uma atuação junto aos outros movimentos sociais, também é política. Talvez a pergunta seja, quando é que eu decido entrar em algum partido político? Exatamente. Porque o partido político, ele não é a política em si. Ele é só uma pequena parte. Eu que andei dentro da política dos meus 14 anos até mais ou menos meus 40 e tantos, vamos arredondar, dos 14 aos 44, foram 30 anos de atuação por fora de partidos. Foi muito importante, a gente teve ganhos importantíssimos. Essa discussão, por exemplo, do ensino médico, a gente, quando o governo Lula assume em 2003, o grupo que discutia isso dentro das universidades, eles vão para dentro do MEC. E eles fazem a mudança, as novas diretrizes curriculares dos médicos. Por mais que não esteja boa, hoje a gente tem médicos jovens de uma nova geração que tem uma visão mais social da medicina. Na minha geração, raríssimos os médicos queriam fazer preventivo e social, como eu fiz, que me tornei sanitarista, ou medicina de família, que é o médico que vai trabalhar no posto de saúde. Raríssimos. Hoje, eu vejo muitos formados da FURB e de outras universidades querendo ser médico de família, como opção. E isso é uma atuação dentro da política, né? Então, a gente tem ganhos. Só que em 2019, 2018, 19, quando vem todo o processo de perseguição política à esquerda, que começa lá nos anos 2014, 15, com o impeachment da Dilma, com a prisão do Lula, percebo que a atuação tinha que ser um pouco mais contundente. Ele também tinha que partir para dentro do de quando também, por causa disso, dentro do movimento com os servidores, eu tenho que participar de tantas sessões na Câmara, eu começo a perceber como nossos vereadores não têm qualificação. Então, quando eu vejo deputados sem qualificação, vereadores aqui em Blumenau sem qualificação, um dos maiores líderes da América Latina e do mundo hoje sendo preso por perseguição política, eu decido entrar em um partido político, sim.
para disputar as cadeiras, para disputar os cargos, porque entendia que em algum momento, eu como gostando de política, gostando da discussão, participando de movimentos e sendo liderança nesses movimentos, eu ficar acomodado no período eleitoral no sofá de casa, eu não estava construindo uma política sadia dentro do município. Então, decido entrar num partido político, escolho o PCdoB sim, porque é um PCdoB. Primeiro, todo o movimento sanitarista que a gente tem antes do SUS, que culmina na formação do SUS, ele tem o DNA e a marca do PCdoB. O PCdoB ele tem médicos sanitaristas e do movimento social tão engajados e tão potentes que é uma grande marca hoje que se tem. Tanto que uma grande médica que a gente tem, que hoje é deputada federal, é quem me convida para sacramentar para eu vir para o PCdoB. E também porque dentro dos partidos pequenos, e o PCdoB, apesar de grandioso na história, né, a gente tem mais de 100 anos, grandioso pela história também que ele constrói, hoje ele ainda é uma agremiação um pouco menor. E apesar das dificuldades eleitorais para isso, a atuação política eleitoral ele é um pouco mais, digamos assim, tranquila e correta e reta nos momentos eleitorais. Você abordou uma pergunta que eu iria fazer mais à frente, mas aproveitando o ensejo. Doutor Cato, você se sente qualificado, você está preparado para o enfrentamento como vereador, o enfrentamento que você vai ter, e não é pequeno, uma vez que provavelmente você vai se deparar contra 12, 13, 14 outros vereadores de uma situação de oposição, como bem preferir. Você se sente qualificado para essa luta? Porque vai ser uma luta quase que insana. Se eu estou qualificado para enfrentar uma maioria conservadora na Câmara de Vereadores, não vou ser eu responder, quem vai responder é a minha história. Por todo o enfrentamento que eu já fiz dentro do movimento estudantil, dentro do movimento sindical, dentro do movimento da saúde, enfrentando sempre sendo minoria e enfrentando de forma muito dura, apesar de que tem que ser às vezes de uma maneira terna, mas de uma forma dura, contundente, com conhecimento e com propostas, essa sim foi minha história. E é dessa forma que, sim, me sinto preparado para estar na Câmara. Porque essa Câmara vai precisar de ter muito conhecimento, muita dureza, muita firmeza, muita força para que a gente possa garantir o compromisso de defender a cidade. E é por isso que, sim, me sinto preparado, sim, e quem responde isso não é o Mário Cato, é a história do Mário Cato. Perfeito. Agora, já é de domínio público que Dr. Mário Cato é candidato a vereador. E tem propostas bastante robustas na área da saúde, em particular, outras áreas, mas em particular da saúde. Não é simplesmente como a gente ouve, assiste e lê, qualidade no posto de saúde. Ótimo, não é só o título, é mais profundo. O que seria, na concepção do Dr. Cato, qualidade nos postos de saúde? Deixa eu fazer uma introdução primeiro, Castelli. A saúde ela tem que ser discutida como um todo. Então, palavras ao vento realmente não mudam o panorama da saúde. Então, precisa ter conhecimento, precisa ter muito estudo e pela pós-graduação que eu tenho, que me tornou médico sanitarista, pela segunda pós-graduação que eu fiz na área em gestão em saúde, a gente estuda, a gente lê e a gente se prepara para produzir propostas que de uma forma articulada vão mudar a saúde. Então não tem nenhuma proposta salvadora, é uma articulação de várias propostas que organizam a saúde. Dito isso,
tá? Qualidade no posto de saúde, tá? A gente sempre tem uma pequena briga, né? Porque a população fala em posto de saúde e o profissional gosta de falar da unidade de atenção primária ou na unidade básica. Bom, essa qualidade ela se dá de uma forma muito... Ela já está muito encaminhada, porque a gente tem uma PNAB. O que é a PNAB? É o Plano Nacional da Atenção Básica. É a forma como o Ministério da Saúde, que organiza o SUS, define para organizar os postos de saúde e atenção primária. Nessa PNAB ele diz de uma forma muito clara, cada unidade de saúde, cada posto de saúde tem que ter no máximo 3.000 de população. Cada unidade de saúde tem que estar completa, tem que ter médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e tem que ter os agentes comunitários. Cada unidade como essa, ela tem que fazer atendimento, sim, às questões clínicas, às urgências, as pequenas urgências que aparecem, uma dor de garganta, uma dor de cabeça, e as consultas programadas para o controle do diabetes, da hipertensão, do pré-natal, da saúde da criança, precisa estar organizado. Mas eu preciso também fazer ações de prevenção. A vacinação, grupos de educação em saúde, as visitas domiciliares. Então, é a gente retomar o que já está muito bem descrito, retomar o que todo secretário de saúde deveria saber, e eu acho que o que está aqui em Blumenau não conhece, tem a incompetência de não saber o que está escrito pelo Ministério da Saúde, fazendo isso porque tem financiamento, porque se eles falassem que não tem financiamento, é uma mentira. Tem um financiamento robusto do Ministério da Saúde, tá? Então dá para organizar sim a atenção básica aqui. Então, médico, enfermeiro, técnicos e agentes comunitários de saúde. Consultas em tempo adequado, no momento adequado, tá? Que todos vão ter, população de no máximo 3.000 e ações não só de consulta, mas de promoção à saúde e prevenção a doenças. Então tem que fazer grupo, vai fazer visita domiciliar. E vários municípios do país fazem. É uma questão de o secretário de saúde tem que estudar. E esse secretário não estuda. Então a gente vai ter que cobrar que secretários que venham à frente estudem as leis do SUS. Básico, assim. Falando de rede hospitalar, Blumenau hoje conta com o Hospital Santo Antônio, o Hospital Santa Isabel, o Hospital Santa Catarina e um hospital na Vila Itopava, que é Misericórdia, isso mesmo. 4 unidades hospitalares. É pouco para uma cidade de quase 400 mil habitantes. O que o senhor tem a nos falar? O que pode ser feito para melhorar isso? Se a gente for pensar bem na rede hospitalar hoje, a gente diminuiu a rede hospitalar do que a gente tinha da década de 80 para cá. Na década de 80 a gente tinha um quinto hospital, que era a maternidade que fica hoje lá onde é o lar para idosos Eusbeth Keller. Antes lá era uma maternidade. A gente perdeu esse espaço como área de saúde e a gente mantém os 4 hospitais, sendo que o Santa Catarina é principalmente para convênios e privados. Então a gente tem 3 hospitais que atendem SUS. E desses hospitais, a grande reforma que aumentou o número de leitos foi no Santo Antônio na década de 60 para 70. Desde então, a rede hospitalar não aumentou. E como ela não aumenta e a população aumenta, a população não dá conta mais com esses hospitais, não dão conta mais da população. A gente precisa sim criar urgentemente. A gente tem um hospital pronto, está construído, está lá no campus 5 da FURB. É um hospital que se equipando, que ele tem centro cirúrgico, tem áreas de reabilitação, tem um hospital importante, poderia ser transformado num hospital de ortopedia e trauma. Em parceria com o governo do estado, o governo federal, prefeitura e FURB, a gente consegue ter um hospital muito rápido lá.
Com isso, a gente atende um dos grandes gargalos, que são as cirurgias ortopédicas na cidade, demorando mais de 10 anos para uma cirurgia de fêmur, de joelho. A gente consegue dar conta de atender os traumas com mais qualidade. Quem são os traumas? Os acidentes de carro e de moto. E nisso eu sempre falo, né? Pensando nos meninos que estão no corre aí o dia a dia, levando para lá as encomendas que a gente pede no conforto da nossa casa, para eles entregarem na porta da nossa casa, eles estão correndo para lá e para cá, botando a vida deles em risco. E quando eles se acidentam, a gente não tem um hospital para cuidar deles adequadamente. Então, trauma é acidente de moto, acidente de carro e as quedas em idoso. Os idosos, que são quem nos deram tudo até hoje, tá? Quando tem um pequeno acidente em casa ou na rua, que cai, que quebra, a gente também não consegue ter um hospital que atenda eles com uma qualidade maior. Não que a qualidade que o Santo Antônio faça seja ruim, mas o espaço é muito pequeno. Então, esse é uma primeira ação importante. Isso é fazer mais rápido. A segunda ação importante é que a prefeitura tem que ser mais proativa. A gente não pode ficar esperando que um governo de estado que tem um hospital regional em Criciúma, Joinville, São José, Ibirama, Rio do Sul, Lages, Chapecó. Por que não tem em Blumenau? É falta de vontade política? Lógico. Falta de prefeitos, vereadores, deputados que vão negociar com o governador para financiar um hospital aqui. A gente, com o hospital regional aqui, a gente atenderia não só Blumenau, mas, lógico, Indaial, Gaspar, Timbó, Pomerode, porque ele tem que ser do estado. Mas a gente não pode usar os hospitais da cidade, que já está em leitos pequenos, para atender também esses municípios. A gente pode e deve continuar ajudando os municípios, porque a saúde é solidária, mas a gente precisa que o governo do estado financie a saúde no município. Para ter uma ideia, Castelli, o financiamento que a gente tem hoje pro município está em torno lá de uns 47% mais ou menos do governo federal, uns 40 e pouco por cento do governo municipal, e não chega a 5, 6% do governo estadual. O governo estadual tem um investimento mínimo aqui. Então a gente precisa trabalhar isso de uma forma diferente com o governo estadual. E aí tem uma outra parcela que é importante, tá? É inadmissível a fraqueza do prefeito e do secretário de saúde. O Santa Isabel, com todo o respeito, que faz um serviço belíssimo em transplante, mas esse serviço de transplante é do SUS. Ele recebe rios de dinheiro pelos transplantes. E eles só querem ficar com isso. Eles estão negando e fechando portas de outros serviços do SUS. A omissão e a fraqueza do prefeito e do secretário de saúde é não ir cobrar do Santa Isabel que ele assuma as outras áreas do SUS. O Santa Isabel está sendo oportunista? Sim, chantageador e oportunista. Porque é inadmissível que ele queira ficar só com o filé mignon. É um desrespeito à população, é um desrespeito a toda Blumenau. Quem construiu um Santa Isabel com a potência que ele é hoje é o povo de Blumenau. E agora que ele mais precisa do Santa Isabel, o Santa Isabel está falhando com ele, está virando as costas. Porque só quer o dinheiro. Inadmissível. E um prefeito que permite isso é omisso e tão irresponsável quanto o Santa Isabel. Muitos agora estão falando, isso foi um alerta que você fez há muito tempo e vem alertando desde então, da criação de UPAs. Que Blumenau precisa de UPAs. As coisas são colocadas ao vento, mas sem profundidade. E eu sei que você tem profundidade no que se refere às unidades de pronto atendimento. Porque ela não é só criar UPA, tem que ter lugares estratégicos para elas estarem, e já poderiam estar, a cidade já poderia ter UPAs. Já que eu fiquei pistola com Santa Isabel, vou continuar com isso. Porque em 2010, quando eu entro no Conselho Municipal de Saúde, já tinha uma discussão para ter 3 UPAs na cidade. Os hospitais Santa Isabel e o Santo Antônio fizeram um lobby com o secretário de Saúde, dizendo assim, não, a gente dá conta.
Por quê? Porque se tinha mais volume no pronto-socorro deles, a prefeitura dá um dinheirinho todo final do ano a mais. A gente chama isso de subvenção. Porque como eles prestam serviço além para o município, eles dão dinheiro a mais. E eles não quiseram a UPA para manter o pronto-socorro cheio, para ganhar dinheiro. Outro desrespeito com a população. Lá a gente já falava com o antigo secretário, né, Dr. Marcelo, que assim, não, isso não é gasto. Isso é investimento na qualidade de vida das pessoas. Financia 3 UPAs, porque isso vai ser um investimento na saúde das pessoas. E ele caiu no lobby, não sei se de ingênuo, sinceramente de ingenuidade ele não tem muito, tá? E ele brecou as UPAs. Ele brecou as UPAs. Está no DNA dele. Se ele vem falar hoje que ele quer UPA, é porque ele errou lá atrás. E ele sabe disso. A gente apontou isso várias vezes. Converso com ele todas as vezes, eu falo, você negou as UPAs. Dr. Marcelo Lanzarin, tu negou as UPAs há mais de 10 anos atrás. Ao negar as UPAs, ele negou uma qualidade de atendimento para a população enorme nesses 10 anos. E vamos falar quais são os benefícios da UPA. A UPA ele é um serviço que pega pacientes que não estão, que tem um pouquinho mais de complexidade o caso do que poderia ser atendido no posto de saúde, mas não é tão complexo que deva ir para a emergência do hospital. Então, assim, para o hospital tem que ir um infarto, tem que ir o trauma, tem que ir um quadro mais grave, tá? Um AVC. Para o posto de saúde vai uma dor de garganta, uma dor de cabeça. Mas eu estou com uma dor de barriga. E pode ser só porque eu comi torresmo ontem à noite. Eu vou para lá, vou examinar, vou fazer um raio-x, exame de sangue, e lá eu descubro que é um apendicite. Opa, de lá vai para o hospital para fazer a cirurgia. Eu estou com uma dor no peito. Pode ser uma bobagem. Ontem fui na academia, mexi muito a caixa torácica, posso ter uma dor. Vou lá, faço o eletro, faço o exame. Não, é só dor muscular, pode ir embora para casa. Não, tem uma alteração aqui no teu eletro, no teu exame de sangue também, vou te encaminhar para o hospital. Então, a UPA é um serviço que resolve casos de média complexidade, da urgência e emergência. E aí tem um outro erro, né, que eu vou colocar. Tem candidato aí falando assim, e a média complexidade, como se fosse... Não, eles não estão entendendo. Os níveis são atenção básica, especialidades e hospitalar. Na questão hospitalar, na questão de urgência e emergência, é complexidade por doença. Tá? Então, as situações mais leves, a de médio risco de vida e de alto risco de vida. A de alto risco de vida é pronto-socorro, médio risco de vida é UPA e baixo risco é posto de saúde. Então, a UPA deveria ter um no Garcia, uma na Itupava Central e uma na Velha. Você consegue abranger toda a região da cidade, você diminui a sobrecarga nos postos de saúde, você diminui a sobrecarga no pronto-socorro. Tu deixa o pronto-socorro trabalhar com o que é importante. O posto de saúde. E qual o benefício para as pessoas? Se eu sou um trabalhador, meu chefe fica duro lá porque ele quer que eu não possa pegar atestado, mas eu estou com uma dor de garganta. Comecei com tosse, um pouquinho de febre, mas eu não quero perder o trabalho. Então eu vou trabalhar. Vou trabalhar às 8, meio-dia, da 1 às 5. E quando sair às 5 eu vou buscar o quê? O posto já fechou. Então eu vou para casa, tomo um remédio para febre, para dor, vou trabalhar no outro dia. Fico mais 2 dias. Daqui a pouco, quando sair do meu trabalho, o posto já fechou. Quando chega no 3º dia, que a febre está maior, a tosse está maior, mais secreção, e eu estou começando a ficar com pneumonia, eu vou aonde? Ou eu vou para o posto de saúde aí às 5 da manhã, porque eu quero resolver rápido para tentar ir trabalhar, ou eu vou para o pronto-socorro. Mas aí no posto de saúde eu vou falar assim, mas que tu demorou tanto para vir? Tá quase uma pneumonia, tinha que ter vindo há 3 dias atrás. O cara, queria trabalhar. Aí se ele vai no pronto-socorro, eu falo assim, isso aqui é mais simples, por que tu vem no pronto-socorro? Deveria ir para o posto de saúde. E aí não é nem para um nem para outro. Se ele começa a se sentir mal, tem uma UPA,
Ele sai do trabalho às 5 da tarde, passa na UPA às 6, 7 da noite, é medicado, no outro dia ele está trabalhando. Ninguém perde nada. Nem ele, nem o patrão dele, nem tal. Então, é um serviço que dá qualidade para o sistema. E melhora tanto o hospital como o posto de saúde. Agora, uma outra coisa dentro da saúde que é crônica é a situação das consultas de especialista e os seus exames. São muito demorados, as pessoas serem encaminhadas do AG, de um clínico geral para um especialista, a demora, e a demora da liberação dos exames também é tão grande. E até onde, na minha parca concepção, eu sempre soube que, no que se refere à saúde, tempo é vida. Concordo com isso. Tempo é vida, é essencial. E tem uma outra frase que é importante, Castelli. Em saúde, nunca vai ter sobra de dinheiro. A gente sempre vai estar faltando dinheiro. Quando uma Secretaria de Saúde faz opção em dar 30, 40 milhões de subvenção para hospital, que não é responsabilidade do município financiar o hospital, falta dinheiro. Falta dinheiro para onde? Para contratar médicos, para contratar exames. Então, a irresponsabilidade do município, ao dar dinheiro para hospital, que não é atribuição dela, vai faltar dinheiro para contratar especialista, para contratar exames, para contratar esse setor que é o de média complexidade. Então, hoje, a decisão equivocada que a prefeitura fez ao negar a UPA lá atrás por um lobby dos hospitais para financiar o hospital porque ele está sobrecarregado, faz faltar dinheiro no nível médio. E o nível médio é especialista, exames, para ter mais consultas. Então, isso, a gente precisa reorganizar o fluxo financeiro da prefeitura, reorganizar esse dinheiro para o nível médio, contratar mais profissionais, contratar mais exames. E tem uma outra coisa, que a gente precisa acabar com a terceirização que tem aqui dentro da saúde. Por que que o município, mesmo tendo uma estrutura de laboratório municipal, não faz exames de laboratório? Por que que a gente precisa dar dinheiro para laboratórios particulares? Laboratórios particulares usam dos exames do SUS para pagar o seu dia a dia. Então, hoje, a maioria dos laboratórios, com o que eles recebem do SUS, eles pagam o seu funcionamento do dia a dia. E o que entra de particular, de outras coisas, é o lucro deles. Então, a gente hoje está financiando com bons serviços que eles fazem bons serviços. Mas por que que a gente não pode financiar com dinheiro do SUS, com os exames sem do SUS, o próprio laboratório do município? Por que que a gente precisa comprar exames de imagem de fora, se a gente não pode montar o serviço nosso para ser mais barato e mais rápido? A gente poderia estar tendo muito mais exames se a gente pensasse em serviços públicos, que dá para gerenciar muito bem, com grande qualidade e sem desperdício do que acontece hoje com o privado. Então, essa é uma coisa importante que a gente precisa fazer também na cidade, para que a gente tenha mais exames. E também a gente precisa entender que quando a gente demora para ter consultas, demora para ter cirurgias, o que a gente vai fazer com o tempo? Quando tem 10 anos para uma cirurgia ortopédica, a prefeitura pode fazer a compra de cirurgias por mutirão, com um valor acima da tabela, pagando profissionais que a gente não sabe nem de onde vem. Às vezes são bons profissionais, mas às vezes a gente não tem controle. Eles vêm, fazem mutirão, fazem 20 cirurgias num dia e anda com a fila. Mas um custo maior do que era se eu fosse no cotidiano. Então eu não preciso deixar com que a fila aumente muito para fazer os mutirões. Eu tenho que fazer isso no dia a dia. Eu sei que existe, e me corrija se estiver equivocado, uma verba federal para a contratação e o pagamento de médicos. E está faltando na cidade médicos e principalmente enfermeiros. Por quê? Por falta de gestão, competência administrativa.
Eles fecharam o setor de RH que tinha dentro da Secretaria de Saúde e transferiram a gestão de RH para a prefeitura, que tem que lidar com agente de trânsito, que tem que lidar com professor, que tem que lidar com engenheiro, com todo mundo. Só que a gestão em saúde ela é muito específica, porque eu não posso deixar faltar um médico, uma enfermeira. Quando eles fecharam o setor de RH, a gente deixou de conhecer qual é o nosso quadro, onde estão os médicos, onde está faltando. Então eu preciso primeiro ter esse conhecimento, esse diagnóstico. Segundo, eu preciso usar a verba federal para os programas federais. O que está acontecendo nos AGs é uma vergonha. Lá eles recebem para o AG, tá, em média, 6 equipes de SF e mais 4 de apoio. Então era para ter lá 10 médicos, 5 de manhã, 5 de noite. Às vezes tem 2, às vezes tem 1. Onde estão esses médicos? Onde estão essas vagas? As vagas estão lá. E o dinheiro vem? Vem dinheiro federal todo mês, bem bonitinho. Por que a prefeitura não contrata? Porque talvez ela esteja fazendo um pequeno crime, que é receber do governo federal e não contratar o profissional para essa vaga. Já foi denunciado no Ministério, só que ainda o Ministério não veio aqui fiscalizar. Porque se a gente denunciar via Conselho Municipal de Saúde, eles podem cortar a verba. Só que aí, de novo, entra o conselho na mão da prefeitura. Por isso que a minha atuação dentro do conselho eu deixei de lado para buscar a Câmara de Vereadores, porque no conselho eles não permitem mais esse tipo de denúncia. Na Câmara de Vereadores eles vão ter que me escutar. É uma coisa que foi criado pelo governo federal há 14 anos, se não me engano, e me corrija se estiver errado, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, aqui em Blumenau, que já foi muito bom, está, digamos, caindo aos pedaços. Por quê, doutor Cato? Bom, primeiro, a gente teve aí um período de 7 anos que não vieram novas viaturas, né? O governo federal passado, o governo Bolsonaro, ele deixou de investir nas viaturas. Então, a gente teve um sucateamento da frota. Então, esse foi um grande problema. Mas a gente também tem que pensar nas equipes. As equipes têm que estar formadas. E aí é um grande erro cometido que eles terceirizaram as equipes. Deixou de ser uma equipe realmente de servidores públicos e hoje tem uma cooperativa que contrata esses trabalhadores. Então, isso também é um problema, porque eu preciso ter continuidade com esses trabalhadores para ter treino. Eu fui samuzeiro. Em Pelotas, eu trabalhava no SAMU, só que assim, eu tive como formação, por ser um trabalhador de lá, um dos melhores cursos de trauma e resgate que tem no Brasil e no mundo. E por isso que o SAMU de lá funcionava tão bem, porque eles investiam no profissional. O curso pago, com todo o material didático, eu fiz o curso e pude usar do que eu aprendi no curso em todos os dias que eu trabalhava. Aqui as equipes estão abandonadas. Mas esse recurso também não é federal? Também é federal. Só que esse recurso passa pelo governo do estado, que também é um problema. O governo do estado ele é omisso com a questão do SAMU. E retém. Mas é o papel da prefeitura de fiscalizar. Só que a prefeitura tem que saber brigar com o governo do estado. Só que aqui o prefeito adora fazer fotinho com o governador, mas na hora de cobrar não cobra. Então, para aparecer na foto, até eu apareço, né? Vou botar meu cachorro para aparecer do lado do governador. Fica até mais bonito do que está hoje. Né? Minha cachorra, digamos, é muito mais simpática. Porque se não é para pedir nada, então qualquer um serve, né? Vou botar minha cachorrinha lá para tirar foto com o governador. Eu acho que ela vai morder ele, mas tudo bem. Mas, enfim, vamos lá. Vamos a um assunto que você domina como poucos. Centro de Convivência do Idoso. Você foi o idealizador de um que poderiam ser mais. É isso, doutor Cato? Mas fale com mais amplitude sobre esse centro.
Ali você fala do centro de convivência, a gente fala do centro de saúde. São 2 centros diferentes, né? Tem o centro de convivência, que é mais atividade física. Então, é o centro hoje que é o Pró-Família. Começa a se criar lá no governo Décio, quando era Pró-Menor. Já tinha do outro lado da rua, onde era o esporte, era o idoso. No governo Kleinobing, eles juntam tudo no mesmo, que vira o Pró-Família. E lá eles têm um espaço, hoje, no Pró-Idoso, né, que é o Pró-Família. Tem hidroginástica, tem aula de dança, de ginástica, tem aula de música, de coral, de artes. Enfim, tem mais de 40 oficinas lá. É um espaço riquíssimo, mas hoje ele atende basicamente uma parte da população. A gente tem 40 mil idosos. Tá? Desses a gente divide o idoso robusto, que é o idoso ativo, que é o que participa do centro de convivência. Tá? E o idoso frágil. Mas desses 40 mil idosos, Castelli, não sei se você sabe, hoje a gente tem mais idosos em Blumenau do que crianças abaixo de 14 anos. É lógico que a gente tem que entender que creche, né, o centro de educação infantil, que as escolas, que serviços para crianças são essenciais porque a educação é a base da nossa sociedade. Mas é importante? Mas a gente esquece de discutir a importância de centros para idosos. Se a gente já tem mais idosos que criança, então a gente tinha que estar discutindo mais centro de convivência. O Pró-Família não podia só estar lá na Velha. Tinha que estar ali na Velha, lá do lado do Ramiro, mas tinha que estar lá na Velha Grande, tinha que ter um no Garcia, um na Fortaleza, um na Itupava Central, um no Badenfurt, um no Tribés. A gente já deveria ter vários centros como esse, para ter hidroginástica, cultura, arte, convivência. E a gente então precisa ter mais disso. Do outro lado, a gente vai falar do Centro de Saúde do Idoso, que é um centro para atender o idoso frágil. Desses 40 mil, mais ou menos os 40% eles são idosos mais frágeis. Então a gente vai ter lá 15 mil idosos muito fragilizados, muito adoentados, que precisam de atendimento especializado. Esse idoso precisa ter um centro de referência. E esse é o centro onde eu idealizei, montei. Foi quando, lá em 2010, me chamam para montar o projeto. Eu olho aquele projeto que é muito simplista. Eu peço para o secretário, tu me dá uma semana que eu faço um projeto novo. Naquela época, a gente como servidor, a gente tem poucas oportunidades para... Você sabe futebol, quando você tem um atacante que recebe 10 bolas, dá 10 chutes e só faz um gol? Ou aquele meu time, que nem meu time hoje, que dá uma bola só para o atacante, ele tem um chute. Esse chute tem que ser certeiro, tem que fazer o gol. É isso. Assim era Romário, assim era o Ronaldo Gordo, assim eram os grandes artilheiros que a gente teve. E eu tive uma chance só. Quando ele me ofereceu essa chance, eu tinha que construir um bom projeto e um projeto viável. Então, em uma semana eu escrevi um projeto que ele resolvia os problemas do idoso e muito mais barato, muito mais viável. Você não tinha o direito de errar. Não tinha o direito de errar. Era a final da Copa do Mundo, com única oportunidade para fazer o gol, eu tinha que fazer o gol. Então a gente monta o Centro de Saúde do Idoso no final de 2010 para 2011. 2011 é inaugurado. Esse centro é um centro multiprofissional. Então tem um médico, enfermeira, nutri, psico, fono, fisioterapeuta, assistente social. E desse centro a gente atende o idoso como um todo. Só que esse centro já foi premiado pelo Ministério. Tá? Tem um prêmio do Ministério em 2015. 4 anos depois da implementação, a gente já recebe o prêmio. E por causa desse serviço, até pelo que a gente mostrou para o Brasil, ano passado eu recebo o convite para ser um consultor para a saúde do idoso para a Organização Pan-Americana de Saúde e acabo também prestando meu serviço para o Ministério da Saúde. Por quê? Porque eles reconhecem o serviço que a gente montou aqui. Então, esse é um serviço que foi um golaço, tá bem, mas é pequeno. Para pensar para 15 mil, 20 mil idosos, a gente precisaria ter mais 3. Mais 4 unidades, além dessa seriam... Hoje esse centro de saúde idoso tá lá na Ponta Aguda,
Tá? E só para ter uma ideia, o bairro onde tem mais idosos proporcional à população é a Vila Itopava. Eu tive 1 ou 2 pacientes da Vila. Porque para ele sair da Vila Itopava e vir até o Centro de Saúde do Idoso, é longe, ele não vem. Então a gente precisa ter um lá na Itopava Central, a gente precisa ter um lá no Garcia, a gente precisa ter um outro na Fortaleza, a gente precisa ter uns 3 ou 4 centros como esse, e aí a gente precisa, então, criar mais um, e depois mais um, que a gente possa dar conta da cidade como um todo, para que esse idoso tenha um atendimento de qualidade. Aí me vem dentro dessa sua resposta, me vem uma outra pergunta. Além de faltar outras tantas, mais 4 ou 5 unidades, para que as pessoas, idosos, venham da Vila Itopava, da Itopava Norte, enfim, de várias regiões da cidade, além do transporte, aliás, principalmente o transporte, é uma coisa crítica, mais um ponto nevrálgico da cidade. A nossa mobilidade está sucateada e realmente uma coisa desastrosa. Começar a falar pela saúde, que muitos pacientes deixam de receber um dos melhores atendimentos que o SUS pode dar na cidade. O atendimento que no Brasil eu não conheço, que é o Centro de Saúde do Idoso. Tem pacientes que deixam, eles falam assim, doutor, eu não consigo vir mais aqui porque eu não tenho ônibus para eu poder fazer as consultas. Eles deixam de ir ao Centro de Saúde do Idoso porque não tem ônibus. Então o ônibus ele tem impedido tratamentos. E a questão dos ônibus ele é um problema, porque a gente não só na questão de saúde, mas na mobilidade da cidade como um todo. Então, o ônibus hoje talvez seja uma das... Entre várias falhas do que esse governo dos últimos 20 anos trouxe para a cidade, uma delas, além dos problemas de saúde, é o problema do transporte público. Eu lembro quando eu levava meu filho para a escola, eu via muitas crianças nos colégios indo para a escola de ônibus. Hoje a gente não encontra mais, porque essas crianças não vão mais de ônibus. Porque o ônibus ficou tão ruim, com poucas linhas, poucos horários, tá? Que a gente não consegue ter um transporte com eficiência. Tem bairros que você consegue pegar um ônibus às 6, 7 da manhã, consegue chegar, mas se você daqui a pouco é um aposentado, precisa sair às 10 de casa para ir no médico, que é às 11, tu não tem mais ônibus. Eu tenho uma empresa onde a gente trabalha em esquema de plantão. Então, quem trabalha de domingo, porque são plantões de 12 horas, quem trabalha domingo, se eu não pago o Uber para o trabalhador chegar no horário certo, eu não tenho equipe para ter trabalho. Então eu preciso pagar Uber para o meu empregado para que ele possa chegar para o trabalho no domingo. É inadmissível, é uma coisa que está ruim. É um serviço caro, é um serviço que não tem qualidade, é um serviço que não tem horários. Ele, em resumo, ele não resolve os problemas da cidade. Por isso que a grande proposta que a gente tem que trabalhar muito hoje é a tarifa zero. Tarifa zero, a gente, em vez de você dar dinheiro para a empresa, tu dá dinheiro, subsidiar as passagens, e com o aumento do uso, você consegue também ter mais horários, mais qualidade e um transporte para todos, né? E penso que essa parceria público-privada, porque o empresário ele está tendo uma oneração significativa, uma vez que ele paga o vale transporte do funcionário, aliás, cobra do funcionário 6,5, e o restante ele arca. Uhum. E além disso, ainda tem que pagar um Uber para ter a sua equipe em funcionamento. Eu já tive contato com o pessoal do setor da alimentação, tá? Restaurantes, vários restaurantes. Tem lugares que, quando avançam depois das 11 da noite, eles têm que pagar para o pessoal voltar para casa. Mas já vi de um dono de restaurante que 10h30 libera os funcionários, vai encerrando o funcionamento da casa para que o garçom e cozinheiro possa voltar para casa.
com o ônibus. Então ele deixa de estender 1, 2 horas de trabalho, que poderia gerar um lucro e uma renda maior para ele, tá? Porque ele dispensa a cozinha, ele fecha a cozinha mais cedo para poder liberar tal. Então, se ele tiver que pagar, vai pagar só para o garçom. Então, é um problema da cidade que tem onerado todo mundo. Não só o trabalhador, mas também os empresários também estão pagando por isso. Mas principalmente quem usa. Hoje eu passei por um ônibus pela manhã e o ônibus estava que nem uma lata de sardinha. E aí a gente pensa, né? Quem é que vai usar o ônibus dessa forma, sendo caro, com pouco horário, sem qualidade? Um termo que muitos profissionais não gostam de mencionar, creche. Aí fala, creche só para crianças? Não é isso, né, doutor Cato? Tem creche para os idosos também. Explique, esse é um dos seus programas. Isso é o Centro-Dia, tá? O Centro-Dia é a creche dos idosos. É que nem quando a gente fala em creche para as crianças, os professores têm um ciricutico lá, porque eles falam, não, é centro de educação infantil. A gente sabe que é centro de educação infantil. Assim, quando eu falo creche para idoso, a gente sabe que é o Centro-Dia. O que acontece, né? Se eu tenho um pai e uma mãe que estão adoentados, eu preciso ter cuidado para eles o dia todo, porque eles vão tomar os remédios, mas eles não conseguem preparar as refeições, a gente precisa trocar a fralda deles durante o dia, eu preciso dar banho, porque eles já não conseguem ficar sozinho em casa. Qual é a minha opção que eu tenho? Eu vou parar de trabalhar para cuidar do meu pai o dia todo. Certo? Mas e se eu tiver um centro-dia? Eu arrumo o meu pai de manhã, eu levo para o centro-dia, ele fica durante o dia lá, vão dar medicação, vão dar banho, vão dar comida, vão fazer tudo que precisa fazer com as medicações. E aí no final do meu dia eu saio do trabalho, eu passo lá, pego o meu pai e levo para casa. Então isso é o centro-dia, uma maneira de eu manter a relação entre filhos e pais também, pelo menos na parte da noite, mas que tenha segurança do cuidado durante o dia. E essa é uma proposta importante, já não tirei... Existe em várias cidades do Brasil e do mundo, e é uma coisa muito humana, porque eu privilegio o contato, mas eu consigo garantir o cuidado. Porque na Europa, a Europa e na Ásia aprenderam e demoraram mais de 100 anos, porque as pessoas foram envelhecendo. E aqui no Brasil... envelheceu-se muito rápido. Não. Foi dado, estão tendo consciência disso de forma inadequada. A gente sabe, por exemplo, que esse envelhecimento populacional ocorrido na Europa demorou 100 anos. Então, nesse meio tempo, a Europa enriqueceu, muito às custas do imperialismo, né? Mas ela enriqueceu e conseguiu criar serviços para isso. Então, ILPI, centro-dias, casas, lares, hospitais, tal. Então, hoje, os idosos lá têm uma gama de serviços ofertados. O Brasil envelheceu em 20 anos, em 1/5 do tempo. A gente não é um país rico ainda, ou melhor, é um país rico, mas o povo não, porque as nossas elites econômicas são muito ricas, mas a gente não criou serviços. Então, os idosos estão em casa sem assistência adequada. Então, a gente precisa trabalhar disso. E, deixa eu fazer um parênteses, que você falou uma coisa que é importante, tá? Quando as pessoas perguntam a importância da política pública, elas, assim, eu não consigo entender o pessoal que como que eles chamam? Os ANCAPs, anarcocapitalista. Cara, isso é a maior baboseira do mundo, né? Porque não existe isso. Ou tem o Estado que organiza serviços básicos para a população, ou não resolve. Essa coisa dos liberaloides, falar assim, Estado mínimo, para falar a verdade, Estado mínimo para o empresário ganhar mais dinheiro. Mas qual empresário? O dono da padaria? Não, o dono da Itaú, o dono do Odebrecht, o dono de não sei quem, o dono da Blue Mob, esse ganha dinheiro. O cara, o seu Zé da padaria não ganha.
E quando a gente pensa em política pública, o Japão, até a década de 50, ele tinha uma das menores expectativas de vida entre idosos. Na década de 50, eles decidem investir na saúde dos idosos. Eles respeitavam já os idosos, aquela coisa que o oriental tem com relação ao idoso. Mas ele decide investir em qualidade de vida e saúde para os idosos a partir da década de 50. E fazem um programa de política pública voltado à saúde e questões sociais aos idosos de 50 para cá. Em 70 anos, o Japão se tornou o país com a maior expectativa de vida, com a maior expectativa de vida com qualidade do mundo, através de política pública. Então, quando a gente coloca aqui uma sequência de ações, de propostas, é porque isso está casado com política pública. E a política pública muda a vida das pessoas. Isso, você citou que os países estudaram, certo? E o estudar nos remete à educação. A educação é muito abrangente e nesse ponto, Blumenau precisa de alguém com qualificação. E você a tem, porque até onde sei, o Mário Henrique Catto também é professor. Me tornei professor, sim, né? Fui professor universitário, né? Dei aula na FURB na saúde pública e dei aula na FURB na geriatria. Então, foram 2 disciplinas que eu ministrei aulas. Mas eu acho que principalmente por aquela... Aí eu falo, né? Momento estudantil foi uma faculdade à parte. E lá eu estudei tudo sobre currículo universitário, com relação a como montar das bases da educação para uma educação médica realmente transformadora. E quando a gente olha hoje a educação em Blumenau, a gente percebe uma educação hoje muito, parece robotizada, tá? Tem as normazinhas, os professores têm um monte de diário para responder, tem um monte de normas para ir escrevendo, e o aluno parece ser só mais um número, porque é mais um na sala de aula, e mais um na sala de aula, mais um na sala de aula. E o professor tem que ficar respondendo um monte de programinhas que a secretaria manda. Então, é mais uma coisa a responder, mais uma coisa a responder, mais uma coisa a responder. Então, a gente tem tratado os alunos como se fossem meros números e tratado os professores como se fossem meros cartorários, que tem que só carimbar e assinar, carimbar e assinar, carimbar e assinar. E a gente tem perdido uma questão importante hoje, de dar uma educação de qualidade e também dar condições de trabalho aos professores. Tem uma das coisas que eu fico olhando, e aí eu acho que é proposital. Como eu brigo com a questão das pasteladas em escola. Rifa, festinha para arrecadar dinheiro. Não que não seja importante para melhorar a própria escola. Mas hoje as APPs estão tão focadas em arranjar dinheiro para arrumar telhado de escola, ar-condicionado de escola, que é responsabilidade do prefeito. Mas aí as APPs ficam fazendo o papel que é do prefeito, em arrumar telhado, arrumar o piso, botar ar-condicionado aqui, aqui e ali, e as APPs não discutem mais os projetos pedagógicos. As APPs tinham que discutir a questão do professor, do qual projeto está sendo usado, do que estão usando de educação com a minha criança, com o meu filho. E eles ficam preocupados em arranjar dinheiro para fazer coisas que é responsabilidade do prefeito. Então, hoje a educação, assim como a saúde, está abandonada, sem projetos e plano realmente que pense no início e fim, porque a saúde está assim, a gente está trabalhando de uma forma robotizada. E a educação a mesma forma. Então, hoje a gente vai começar a pensar quais são os planos de educação, o que eu quero para cada turma, o que eu quero para cada série, e qual é o indivíduo que eu quero formar no final do ciclo de vida escolar dele, ou a gente vai estar fazendo só mais um número. Me parece que você está muito à vontade para falar dessa pasta de educação, uma vez que nós temos problemas também crônicos nessa área.
todos falam, CI em tempo integral, Centro de Educação Infantil. Isso é ótimo, sem dúvida, mas como fazê-lo? E isso já existia e foi achatado. Então, doutor Cato, agora falando como professor e o próximo vereador, o que pode ser feito para melhorar CI, ou seja, voltar a ser em tempo integral, a capacitação de professores, e parece que precisamos de contratação também na área da educação? Bom, primeiro a gente tem que desfazer uma canalice que o ex-prefeito Napoleão Bernardes fez, né? Porque você aumentar a vaga, você tinha 2 anos do CI e que o ensino já era integral. O Napoleão Bernardes, para aumentar o número de vagas, ele pega isso e proíbe o ensino integral, e aí você usa de manhã ou usa à tarde. Aí você dobra o número de vagas. Ah, bonitinho, né? Mentiroso. Então ele aumenta o número de vagas de forma artificial. Então tem que desfazer isso, porque se antes podia, pode agora. Então eu preciso ser integral? Sim. Para que a gente possa ser integral também, eu vou ter que fazer um reforço na estrutura. E aí, convenhamos, né? Como vereador, a gente precisa primeiro fazer uma bela auditoria nos imóveis alugados que a gente tem na cidade. Que tem contratos estranhos, com gente esquisita, numa festa estranha. Tá? Então a gente precisa rever esses contratos, porque talvez esses contratos a gente tenha muito espaço para ter novas unidades ou construir novas unidades. Construindo novas unidades que a gente precisa, ou alugando novas unidades, a gente aumenta o número de vagas e a gente vai precisar de novos professores. E aí eu preciso abrir concurso público. O concurso já está feito, eu preciso chamar do concurso. É inadmissível aproximadamente 40% dos professores serem temporários. O professor temporário é para aquele assim, o Castelli é professor, vai fazer uma cirurgia de joelho, vai ter que ficar 6 meses afastado. Então agora eu chamo um temporário para substituir. Mas eu sei que tu vai voltar. Mas o Castelli se aposentou, abriu uma vaga. Não vou botar temporário nessa vaga. Eu tenho que botar uma vaga efetiva, eu tenho que chamar alguém no concurso e botar nessa vaga. Então preciso ter professores. Até porque não dá estabilidade para quem é ACT. Ele não tem tranquilidade. Né? Sim, e a gente precisa fazer também uma coisa que é importante, Castelli, que é valorizar a carreira do professor. Quando se instituiu o piso nacional do magistério, é porque o professor tem que receber o mínimo. O que a prefeitura fez? Numa atitude, para mim, uma atitude, a prefeitura fez uma atitude baixa, vil, tá? Em vez de ela fazer esse piso como carreira, ela pegou o que ela já dava e deu um abonozinho. Esse abonozinho chega no piso. Só que qual é a diferença disso? Se eu estou no piso, quando eu faço um curso de aprimoramento, isso me gera uma ascensão na carreira, mais 3%, mais 4,5%. Só que quando eu faço isso em cima daquele piso pequeno, porque tem um abono, a minha progressão é menor. Então, o que acontece? Eu recebo menos. Eu não incentivo o professor a fazer curso. Então, eu preciso ter o piso nacional do magistério na carreira. Ponto. Isso é uma coisa essencial. E outra coisa, quando a gente pensa em creche, centro de educação infantil, aí são duas coisas diferentes agora. Agora vamos trabalhar nos dois conceitos. Centro de educação infantil, ele segue o calendário. Tem um programa pedagógico. Mas eu também preciso para essa criança um tempo, porque a mãe e o pai têm que trabalhar. O que acontece nas férias escolares? O pai e a mãe têm que tirar férias? E se o patrão não der férias? O que eu faço com a criança? Vai ficar na casa de qualquer um? Poderia ficar agora não no centro de educação infantil, segue no mesmo serviço, mas agora no modelo creche. Aí para isso eu preciso de mais funcionários, eu preciso contratar gente para garantir as férias pedagógicas dos professores, mas para manter um serviço onde a criança pode estar segura e bem cuidada. Então, para a educação, a gente precisa valorizar a carreira, piso nacional de enfermagem, piso nacional do magistério na carreira, preciso ter a efetivação de concursados, redução de ACTs, e eu preciso garantir as férias pedagógicas de todos. E para garantir um CI que funcione como creche também nas férias
pedagógicas que eu contrate profissionais para esses momentos. E agora vamos falar de meio ambiente, porque um meio ambiente sustentável torna-se saudável. Então, meio ambiente é saúde. Sim. Você sabe que a gente tem uma das grandes teorias sobre o surgimento do Covid, são alterações do meio ambiente, da aproximação, desmatamento que tem, de aproximar a floresta e a cidade. E ao aproximar a floresta e a cidade, aonde circulavam os morcegos que comem só frutas, tem contato com o cachorro de rua. O cachorro de rua teve contato com esse morcego, foi até o mercado público de Wuhan, e aí a gente teve início do Covid. Assim como foi a gripe espanhola, que nasce lá nos Estados Unidos com criadores de porcos, pela questão também ambiental, e aí ele vai acabar chegando na Espanha e vira a gripe espanhola. Então, o meio ambiente sempre esteve ligado também com as grandes pandemias. Nesse momento, a gente vai pensar em meio ambiente, porque com as chuvas em excesso, as secas em excesso, o fogo em excesso, eu estou me recuperando de uma pneumonia. Por quê? Porque há 15 dias atrás estava o clima com muita fumaça, inflamou o pulmão, meu pulmão, pela minha baixa de resistência, fez uma pneumonia. Então tem tudo a ver. Hoje, um artigo, 77 pacientes estão sendo investigados no estado de São Paulo por morte por síndrome respiratória aguda grave por causa das queimadas. Porque ao respirar fuligem, piora a condição pulmonar. Então a gente tem que imaginar hoje que a chuva em excesso, que agora está tendo uma chuva em excesso, teve final do ano passado aqui na região, que em 2008 teve um desastre aqui na região, que em 2024 teve um desastre no Rio Grande do Sul, a gente vai ter que conviver com isso cada vez mais. E para isso a gente precisa começar a lidar com o meio ambiente de uma forma diferente. Então, produzir menos lixo, cuidar das margens dos rios. Como é que a gente diminui enchente aqui em Blumenau? Eu precisava ter a mata ciliar na margem dos rios. O que acontece hoje em Blumenau? A gente acabou com a margem, primeiro a margem direita, agora a gente está acabando com a margem esquerda do rio. E a gente já não tem mais mata ciliar, então isso vai facilitar as enchentes. Quando a gente permite a ocupação desordenada do solo nos topos de morro, a gente está brincando e brincando com perigo para ter os desabamentos. Então, se a prefeitura não pensar numa política que preserve os rios, os ribeirões, se não pensar numa ocupação ordenada e contenção de encostas, se não pensar na questão do recolhimento do lixo, agora com o lixo, com o que eles têm feito, a gente não tem uma coleta seletiva mais. Porque eles misturam tudo. Você separa em casa o que é orgânico e o que é reciclável. A empresa que recolhe está misturando tudo. Antigamente, mesmo quando era separado, a empresa que separava conseguia separar de 20%, 30%. O resto ia tudo para o aterro normal. E a gente produzindo mais lixo, a gente não joga fora, porque esse lixo está perto da gente. E ao estar perto da gente, a gente vai sofrer com isso. O fora está dentro, é bem na verdade. No nosso planeta não existe fora, né? Só está ao lado, né? Esse é o problema. Então, o meio ambiente é uma discussão essencial que a gente tem que ter. A gente vai ter que discutir muito qual é o modo de produção que a gente tem de consumo. Por que eu preciso trocar de celular a cada 3 anos? Por que eu preciso trocar a roupa para uma nova coleção? Por que eu preciso trocar meu carro que só tem 2 anos? Então, ou a gente muda o modo de sistema capitalista que leva ao hiperconsumo para um módulo de vida mais consciente. Pô, eu tenho meu carro é de 2003, são 20 anos, 21. Funciona muito bem, obrigado. Eu preciso trocar? Não preciso. Funciona bem? Funciona. Né? Meu celular está funcionando? Sigo com ele. Por que eu vou querer a minha camisa do ano, se a do ano passado aqui tá muito bonita? Tá? Então eu preciso criar um modo. Tá?
E aí a discussão do meio ambiente é uma discussão anticapitalista. Porque no modelo capitalista de ser, eu preciso produzir mais, consumir mais, para gerar mais riqueza para alguns. Uma discussão anticapitalista é: eu vou produzir menos, eu vou consumir menos, eu não preciso gerar tanto dinheiro para alguns poucos. Duas perguntas em uma só, que tem muito a ver, já falamos sobre isso, mas com um pouco mais de cuidado. Direitos e conquistas dos servidores, e uma coisa preocupante para os servidores, principalmente aqueles os que estão aposentados e aqueles que estão para se aposentar, que é o SBLU. O SBLU está sendo massacrado pela atual prefeitura. Massacrado. O trabalhador sempre pagou sua parcela patronal, a sua parcela como trabalhador. A gente era descontado pela prefeitura, ela repassa isso para o SBLU, ok. Mas a parte patronal eles não estão pagando. E quem é empresário sabe que se eu deixar de pagar a minha contribuição patronal, a multa é pesadíssima. No SBLU não. Então eles deixam de pagar, parcelam o que eles tinham que pagar esse ano para daqui a 20 anos, e a gente deixa de ter dentro do SBLU o aporte desse dinheiro. E para que serve esse aporte desse dinheiro? Com o fundo de investimento que eu tenho, eu consigo colocar no investimento A, B, C ou D e aumenta meu bolo. Esse aumentando o bolo, eu boto num outro investimento aqui e aumenta um pouco mais. Se a prefeitura não paga, esse bolo começa a diminuir. E ao diminuir, eu tenho menos dinheiro para pagar os aposentados. Então, é essencial que a prefeitura arque com as suas responsabilidades, senão ela vai matar o SBLU. Isso é uma falta de respeito para com o servidor. Sim. E quando ela fizer isso, e aí o que eu quero que a população inteira saiba, muito da economia de Blumenau ela é movida por aposentados do SBLU, que recebem em dia ainda, e ela gera economia, gira economia no mercado, na farmácia, tal. Quando esse povo não receber, talvez o mercadinho do seu Zé não receba, talvez a padaria da Dona Maria não receba. Então, quando a gente tiver a quebra do SBLU, a cidade inteira paga. Só que a irresponsabilidade desse prefeito é que ele sabe que ele vai embora antes disso. E ele está deixando para o próximo prefeito ou para o outro a batata quente. Por isso ele é tão irresponsável. Mas aí é um compromisso que os vereadores têm que ter de preservar a saúde do SBLU. Para finalizar, Mário Henrique Cato por Dr. Cato. Poxa, que pergunta difícil, né? Pensando hoje como Dr. Cato, sobre a vida foi estudo, trabalho, estava bem preparado para fazer as atividades que eu me propus. Isso sempre foi a minha vida. Muito cedo fui empresário, aos 16 era dono de uma serigrafia pequena que fazia adesivos e camisetas. Naquela época, o meu grande cliente eram as campanhas eleitorais, mas saio de casa cedo não, mas com 20 anos para fazer a faculdade, trabalho com saúde pública, venho para Blumenau, trabalho com geriatria, e eu acho que esse é um pouco da minha vida. Mas essa seriedade em trabalhar, em seguir a luta, sempre pensando também no povo, é o que me faz hoje me mover para a candidatura a vereador. De ser correto, de estudar, de compreender os problemas da sociedade, de propor soluções de forma correta, simples, mas que seja muito eficiente. Porque os projetos eles não precisam ser rebuscados, eles vão ser eficientes. Essa é a ideia. O que eu imagino que lá no Centro de Saúde do Idoso eu tinha uma chance com um projeto e eu tinha que acertar nesse projeto, como vereador eu vou ter chance de fazer vários projetos. Com vários projetos, talvez eu não emplaque todos, mas estando bem escrito, estando bem articulado com a sociedade, fazendo uma boa política com meus pares,
a gente vai aprovar uma boa parte deles. E isso vai mudar a cidade. Porque de projeto em projeto, articulando cada projeto com uma política pública maior, a gente constrói uma cidade melhor para a gente viver. Dr. Cato, então, está preparado para a batalha na Câmara Municipal de Vereadores. A saúde é o bem mais importante das nossas vidas. E cuidar dos idosos é um dever como ser humano. Por isso, por uma saúde pública e por cuidados aos idosos em Blumenau, vote Dr. Cato 65123.